Caros colegas brasileiros, colegas no sofrimento, colegas na alta carga tributária que temos, seria até interessante pagar essa carga tributária se ela tivesse literalmente o respaldo para a nossa sociedade como um todo, mas acaba amontoando na mão de poucos no final do fritar dos ovos mesmo. Hoje, basicamente, a nossa formação jurídica, o nosso Estado, a Constituição do nosso Estado, segundo a Constituição, segundo esse documento, é um Estado democrático de direito. Mas para mim fundar um Estado democrático de direito, para realmente ele ser efetivado, eu tenho que ter alguns princípios. Dentre um desses princípios é o sufrágio universal, é a possibilidade de uma rotatividade do poder na mão das pessoas que integram essa sociedade. É a possibilidade do cidadão ter a capacidade, ter o poder e o direito de escolher quem ele acha interessante para literalmente representar aquela sociedade perante todos ali, dirimindo situações de regras, de normativas, dirimindo situações em termos de recursos ali para administrar toda essa máquina, essa sistemática. Está aqui na Constituição. Há toda uma estruturação que aqui se encontra, mas até mesmo nesse contexto aqui, nessa formação desse documento, eu tenho algumas situações que acabam tirando esse sufrágio na sua integralização, no seu cumprimento. Principalmente quando dirime que, literalmente, um cidadão, para ele ser candidato, para ele ser literalmente o representante que a sociedade ali o quer, ele precisa vincular em primeira instância a um partido político. Partido político esse que é um agrupamento de uma ideologia. Ele está lá em cima e o povo na sua base. Se algo sai da base, primeiro tem que vincular esse partido político, certo? Para ter a possibilidade de representar essa comunidade. Hoje, nosso sistema eleitoral, ele desenvolve um empreendimento dentro da iniciativa privada que permite, literalmente, quem tem o poder em termos de money, comprar mandatos e estruturar os seus projetos de governo, seus projetos de empreendedorismo, segundo a sua vontade. Ou seja, eu vou ter dentro de uma Assembleia Legislativa, eu vou ter dentro de um Senado e eu vou ter também dentro do Legislativo toda a força ali necessária para literalmente tocar e materializar os projetos desse agrupamento. Só para você ter uma noção, a construtora OAS fez uma doação de 890 milhões. Outras construtoras também vieram atrás doando. Isso só para a formação da Câmara e do Senado. Pergunto aos senhores, será que isso foi feito para que, literalmente, essas construtoras e esses doadores, na representatividade dessas pessoas jurídicas, para fazer valer o sufrágio universal, ou simplesmente a ideologia política constitucionalizando e colaborando para a formação desse Brasil? Pergunto aos senhores, temos democracia dentro desse Estado democrático de direito? Ele está fundamentado segundo um eixo de um Estado democrático de direito? Ou simplesmente passaram a dizer Estado, liberdade, isso, aquilo, de tanto gritar, já nem percebemos que estamos algemados, estamos presos numa sistemática onde nós, literalmente, temos só um poder para exercer o nosso direito de cumprir com a obrigação do que eles determinam. Vá lá e vote em mim, forma esse agrupamento, deixa aqui que eu vou dar um respaldo. Respaldo é a saúde da forma que a gente verificamos, ou seja, se eu quero uma consulta, eu tenho que esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se for uma questão de urgência, eu tenho que levar toda a bandidagem ou toda a segurança, porque com certeza lá no hospital vai ter uma bagunça, vai ter uma confusão, porque literalmente hoje, se você vai buscar uma possibilidade de um atendimento de emergência no hospital, literalmente, em vez de você ganhar ali os pontos, é bem provável que você vai ganhar a porrada do segurança que está ali.
porque médicos, toda aquela estruturação, não tem. Se você for observar toda a política que é estruturada hoje nas grandes regiões, ela segue literalmente um padrão dessas pessoas que literalmente ali investiram nas suas campanhas, ou seja, uma especulação imobiliária, ou seja, aquelas pessoas que juntaram 30 anos ali para ter sua casa. A hora que chega lá, não, você vai ter que trabalhar mais 30, porque a especulação chegou a tal ponto aqui, que esse imóvel aqui é 3, 4, 5 vezes mais. E o poder público simplesmente nada faz. Ou seja, você vê várias áreas aí espalhadas, simplesmente só fazendo especulação. E aqui é expresso, onde eu coloco a função social da terra, função social do imóvel. Ele tem que primeiramente cumprir essa função social, mas pela nossa administração, pelos nossos representantes, simplesmente eles fazem o seguinte: vamos fazer a lei, falar para eles que eles têm esse direito, mas não vamos deixar eles terem o poder para exercer. Afinal de contas, nós estamos na máquina, nós conduzimos a máquina. Aí eu pergunto, senhores, o que adianta votar Dilma ou Aécio? Vocês estão vendo essa briga aí? Vocês estão vendo? É xingatório de cá, é xingatório de lá, é uma acusação de cá, é aqui, de lá, aqui. E nós aqui seremos a mesma massa batida, amassada, massacrada. A hora que você pega um ônibus, para aqueles que andam de ônibus, é um sofrimento lascado. Eu acho que para aqueles que dirimem um trabalho bem distante, eu acho que o que lhe tira a coragem não é nem de exercer aquele trabalho braçal, mas simplesmente de locomover até aquela localidade do seu trabalho. Porque é muito duro você enfrentar todo esse contexto sem uma segurança alguma. É interessante, volto a frisar novamente, quando você pega o Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem explícito. Nós, constituintes, nós, legisladores, instituímos esse código para trazer segurança, para trazer literalmente a proteção. E dessa forma, vamos coagir o condutor a usar um cinto, os seus passageiros também, um cinto de segurança. Ou seja, aqueles que forem pegos sem esse cinto, serão aplicado uma multa, será aplicado um ilícito, na qual que eles vão sentir no bolso um certo valor, para que eles possam dimensionar que aquilo ali é uma segurança. Mas a hora que versa no transporte público, não existe isso. Ali no ônibus, onde caberia possivelmente 30 pessoas, 40, 50, vai 150, 200. Por mais que esteja desenvolvendo uma velocidade controlada, mas qualquer freada brusca, todo mundo sai ali. Que segurança é essa? Que estrutura é essa? Que legislação é essa? É para quem? É para alguns, mas na hora que vai naquela estrutura econômica de quem tem mais, ali realmente tem, pronto e acabou? Proclamo aos senhores, vote 51, uma boa ideia, ou simplesmente não compareça às urnas. Vamos, no nosso silêncio, gritar para essa nação que não aguentamos mais, que queremos mudança, queremos uma candidatura autônoma, ou seja, onde da base tem possibilidade de sair o meu representante, o seu representante, não simplesmente imposto para nós a goela abaixo. Temos que mudar essa estrutura desse sistema eleitoral. O sistema eleitoral seria a base desse Estado Democrático de Direito, mas na configuração que ele está hoje, não é a base, simplesmente é a continuidade de um Estado totalmente ditatorial, onde grita uma democracia, mas simplesmente coloca a ferro e fogo uma situação de nos tirar o poder de exercer os nossos direitos. A centralização de renda está cada vez mais centrada na mão de poucos. Ou seja, o Estado deveria participar uma redistribuição de renda adequada. Nem nas suas contratações de serviços e produtos ele promove isso, onde ele teria o poder de fazer isso. Poderia fazer cooperativas, mas não. Ele tem que pegar serviço, tomar o serviço daquele que doou 890 milhões para suas campanhas.
compreende a complexidade dessa situação. E isso só vai se resolver se amar, se unir, movimentar suas redes sociais, começar a questionar, começar a perceber essa estrutura que está aí, essa estrutura que tira o meu direito, tira o seu direito, tira os direitos dos meus filhos, dos seus futuros filhos. Eles não terão água, eles não terão um espaço, eles não terão nada de interessante se continuar com essa estrutura, porque somos uma engrenagem e na falta de algumas peças dessa engrenagem, todo um contexto para de rodar. Vamos mudar, não vamos comparecer às urnas, ou se comparecemos, vamos anular nossos votos, simplesmente digitando 51. 51 podia ser 00, mas 51 é uma boa ideia, não? Pelo menos embriagados, não percebemos tanta atrocidade aí que é na nossa massa, no nosso lombo. Vamos mudar. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Pronto, Dudu.